Tem até um batonzinho, ó, só para ver vocês. E Carteiras no azul. preciso botar um filtro na minha cara, que tá brabo. Ah, não vou colocar não, porque eu vi que no vídeo lá com a Trava? louca do marketing, meu vídeo ficou travando. Ela tá aí, a Mari, maravilhosa. A louca do marketing. Ah, vocês fizeram live, né? Eu só vi aquela que você fez toda de festa junina lá, eu, caraca. É, foi com Eu Que Me Livre. Essa semana foi com a Mari. E aí, Ai, tudo show. bem, Carol? Tudo bem, e você? Desculpa, tá? O leve atraso. Eu me distraí aqui falando com a pessoa no WhatsApp. Ai, meu Deus. Você vê que Ah, é acontece. por essas e outras que a gente vai falar também sobre saúde mental, né? Porque tem tudo a ver. Sim. Fixa aí o tema da live. Eu não sei como é que mexe com esses negócios, não, mas eu sei que tem como fixar, né? É, agora apareceu que tem uma atualização aqui, mas agora sumiu. Mas no início apareceu que tem como botar título, né? É, título na. É, Igual você o fixa algum IGTV. comentário. É, É, mas agora sumiu. Só apareceu no início. Peraí. Ah, vou escrever como comentário, depois a gente vê. eu acho que tem como você escrever e depois fixar. É, mas parece que tem uma função nova aí do Instagram. Pessoas Vamos ver. maravilhosas entrando aí, olha. É... Ah, a Stephanie é uma fofa. Stephanie. Priscila, beijo Priscila. Ateliê Menina que Sonha, da Ana. Ai, peraí, não tá fixando, minha filha. Agora foi. Saúde financeira e mental de uma equipe. É isso aí, sobre isso, fixado. Agora foi. Ai, vamos ver. Vamos lá, tudo bem, povo? Tem que agradecer quem tá aqui numa quinta-feira de feriado, que eu nem sabia que era feriado, a gente descobriu É. depois. Ai, gente. Não, eu Boa tô... tarde, Que feriado. Rafael. Que feriado. É. Tem feriado para equipe? Existe isso? É, assim, é porque é uma equipe que tem uma jornada dupla, né? Para quem é CLT, teoricamente é feriado, né? CLT acho que fica mais claro, né? Agora, quem empreende realmente, é sábado e domingo também é dia útil, né? Feriado idem. Então Sim. é uma outra realidade. Vamos lá, Carol, o que que a gente vai falar? O que que você quer saber? Como é que eu posso ajudar as equipes aí da carteira azul? Então, tem um assunto que você fala bastante, eu acho que até de forma muito honesta, eu acho que poucas pessoas têm a coragem de expor, né, situações e, né, enfim, como tá a sua questão, como você faz no seu perfil, tipo, hoje eu tô cansada, hoje eu tô com bloqueio criativo, hoje eu tô ansiosa, e eu acho que a gente tem que cada vez mais falar sobre saúde mental, ainda mais no momento que a gente está vivendo, que pegou muita gente de surpresa. Eu sei que pelo menos equipes estavam acostumadas, a maioria já trabalhava home office, quem, né, só já empreende, principalmente na internet, já estava acostumada a trabalhar em casa, mas assim, o que eu vejo as pessoas falando é que, eu trabalhava em casa, mas, pô, eu tinha os meus momentos de ir na rua, ir num barzinho com os meus amigos, enfim, tinha os meus momentos de lazer fora de casa. E aí isso, né, foi tirado, digamos assim, de uma hora para outra e isso meio que afetou a cabeça das pessoas, os hábitos também. E, assim, ficar em casa é bom, mas nem sempre, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até sobre como é que está sendo para você esse momento de quarentena, como é que está sua cabeça. Legal. Vou falar um pouquinho antes, rapidinho, me apresentar aí para as equipes do Carteira Azul. Meu nome é Adriele, eu sou criadora da Equipe no Instagram, que é uma comunidade de pessoas que trabalham sozinhas, que empreendem sozinhas, como o nome já diz que não tem equipe, né? São uma equipe de um, uma sociedade limitada a um. E eu tenho, desde quando o Instagram nasceu, né? Desde quando esse projeto nasceu,
eu sempre me preocupei em falar um conteúdo com uma vida real, assim, por trás, né? Porque logo quando eu comecei a usar Instagram, eu acho que todo mundo aqui, a gente se deparou com aquela época de feeds super organizados, né? De vidas perfeitas. E a gente ficou um tempo nesse ambiente, assim, tanto que o Instagram foi considerada a rede social que mais atrapalha aí a nossa saúde mental, porque a gente tinha as referências de Instagrams onde você fala, gente, a vida dessa pessoa é muito perfeita. E aí você começa a questionar a própria vida e se sentir um lixo. É. E no início eu via muitos perfis de empreendedorismo também, que eu achava que eram muito irreais para o que era a minha rotina. Eu falava, gente, não é possível que essa empreendedora tenha uma vida tão tranquila, tão perfeita, tá lá ganhando os milhões dela de boa, sem surtar uma vez por dia. É. E eu achava, e aí meio que quando a gente vê essa grama do vizinho mais verde, né, que você fala assim, gente, a vida da pessoa, ei meninas da Deminas, quando você vê a vida da pessoa tão perfeita, você fala assim, gente, eu sou um lixo, né, porque eu não consigo meditar todos os dias, eu não consigo ter uma rotina hiper criativa e organizada, eu não consigo produzir tanto ao mesmo tempo, várias coisas e tal, mas a minha vida é isso. Só que eu acho que eu tô perdida no mundo. Só eu que não devo ter a vida tão perfeita assim. Então, quando eu criei o Keep, eu quis mostrar a minha vida real, assim, por trás. E mostrar que o meu Keep, na verdade, pela maioria que eu converso aqui no offline, vivem uma vida muito louca, assim, né? De dias de improdutividade, de dias de ansiedade. Porque é uma coisa muito solitária, né? Essa coisa de você empreender sozinha, de você viver. Às vezes a gente é equipe porque a gente gosta, eu gosto de trabalhar sozinho, mas às vezes é por necessidade também. Né? Você está se arriscando, está mudando de carreira, e no início você não tem como investir em muita coisa, não tem como contratar outras pessoas para te ajudar, então você vai dar um jeito e aprender a fazer, né? Aprender a fazer de tudo um pouco. E aí não tem como uma vida dessa ser perfeita, porque é uma loucura, né? A gente querer aprender de tudo um pouco e ter que se virar. Então eu conversava com quem era a equipe e cheguei nesse conceito assim, pô, tem muita gente que trabalha sozinho, não tem equipe, então são equipes. E eu via que a vida era muito mais louca do que se parecia no empreendedorismo que a gente via aí nos feeds do Instagram. Então foi meio que isso, assim, quando eu comecei o perfil. E eu trabalho com meu equipe já há muitos anos, né? Eu sempre tive essa ideia de ter uma renda extra. Eu nunca vivi de uma única fonte de renda. E aí os assuntos vão se misturar um pouquinho, né? Sobre saúde financeira e saúde mental. Sim. Porque para ter uma saúde financeira, da forma que eu vivia, assim, sempre com muita instabilidade, até coloquei um post sobre isso, eu sempre tive mais de uma fonte de renda. E aí, tendo mais de uma fonte de renda, eu era equipe em algum momento. E aí eu descobri como era essa coisa de trabalhar sozinha e fui me adaptando. Então, eu passei por momentos de depressão, por momentos de ansiedade, né? Não só em função de ser equipe, mas em relação à vida. E hoje eu tento buscar viver uma vida mais equilibrada possível trabalhando como equipe. Mas ser equipe envolve muitas entregas e muitas coisas. Então, acho que respondendo um pouco sobre o que é, né, viver como equipe, tendo um pouco mais de saúde mental, hoje eu tento viver uma vida mais equilibrada. Eu sempre fui muito de trabalhar demais, de ser muito workaholic, e hoje eu procuro dar uma equilibrada, entender que quando a gente trabalha sozinho, a sua mente tem que estar muito no lugar, né? Porque você não tem muito ninguém a recorrer, você tem que tomar as próprias decisões. Ai, desculpa, gente, eu tô gripada, tá? Então, Carol, só para dar o gancho para a gente continuar conversando, uma coisa que eu teria feito no início, já que eu tenho muitos anos trabalhando como equipe, eu teria trabalhado menos. Muitas vezes eu priorizei o trabalho acima da minha saúde física e mental. Isso é um erro que as equipes não devem cometer. O que mais? Eu tô adorando os comentários que tá falando aqui, viu? Ó, falando, a Deminas falou, acho incrível ver sua transparência, uma inspiração.
o que ela falou, foi por essa autenticidade que passei a seguir e admirar o trabalho da Adri. É bom ter alguém para avisar dos sufocos que a gente passa nessa escolha. É isso aí, não é um mar de rosas, não, gente. Tem dias que eu tô aqui na minha equipe caverna, que eu não abro nem a janela, que eu moro num apartamento tão pequenininho que eu chamo de caverninha, né? Equipe caverna. Às vezes eu nem abro a cortina, gente. Tem dia que eu tô tão assim, away pro mundo, que eu não vou seguir uma rotina criativa, sabe? Não vou seguir todas aquelas dicas. Quando começou a quarentena, começou a chover essas dicas de produtividade. No início eu achei legal, né? Aí eu peguei um dia e falei, cara, vou seguir todas essas dicas que eu tô vendo aí de produtividade. Gente, só um robô para conseguir fazer tudo o que se prescreve, né? Uma coisa é o que é prescrito e o que é vivido. A vida real é muito mais complexa do que isso, né? Porque a gente tem emoções. Existe uma coisa, eu gosto muito de trabalhar com criatividade. Uma coisa que afeta muito a criatividade é o estado do espírito do sujeito. O nosso estado de espírito afeta tudo que a gente vai fazer, em tudo que a gente vai trabalhar. Então, se o meu estado de espírito tá uma merda, não adianta que eu não vou ser produtiva o dia inteiro e cumprir a tabelinha ali. Então, a gente tem que dosar um pouco as nossas expectativas, né? A gente precisa administrar essas expectativas, porque às vezes a gente coloca expectativa de ser uma grande empresa sendo uma pessoa, uma equipe, uma pessoa só. E eu acho que administrar essas expectativas tem muito a ver também para a gente ter uma vida mais tranquila, mais saudável, ter a mente mais leve. A gente tem que administrar um pouco, que a gente não vai dar conta de tudo. E entender o que é esse tudo também, né? Não, com certeza. Foi legal você falar essa questão do estado de espírito, porque eu tô me sentindo, assim, exatamente assim. Eu tava vindo, desde o final de abril, eu me comprometi vou postar com constância vídeos no YouTube, vou postar 2 vezes por semana vídeos no YouTube. Aí chegou no momento que eu falei, cara, não consigo gravar. Tá? Esse assunto aqui tá uma bosta, ninguém vai querer assistir. E daí, aí essa semana, por exemplo, eu sempre me comprometi a postar terça e quinta, né? Vídeo no YouTube. Essa semana eu não postei na terça-feira, porque eu não conseguia. Eu botei até o tripé que eu uso, eu botei o tripé na minha frente, assim, pra eu acordar e lembrar de gravar o vídeo, eu não consegui. Falei, não vou gravar, não vou gravar. Eu, tipo, baixa, tipo uma criança mal criada, assim, não vou fazer isso. E aí Tá tudo bem. e aí deu uma trava. Mas aí é muito louco, porque ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa, não sei você, mas assim, eu sou uma pessoa que me cobro muito, assim. Tipo, se eu não fizer, eu vou me sentir culpada depois. Tipo, pô, né? Eu tenho muita dificuldade justamente de tirar momentos para mim, momentos de lazer, principalmente quando eu tô em casa. Porque quando eu tô em casa, pô, eu quero estudar curso, eu quero trabalhar, eu quero preparar conteúdo, gravar vídeo, nananã. É difícil eu parar, assim, ter um momento de lazer, de descanso, de pausa. Nossa, pausa, então, é uma coisa que eu tô brigando comigo mesma para fazer, no trabalho, principalmente, que eu não consigo. Até quando eu ia, né, porque eu ainda tenho trabalho CLT também, então mesmo quando eu ia pro escritório, tinha dias que eu mal tirava almoço, eu ia almoçar, tipo, quase 4 horas da tarde, e só comia minha marmita e voltava a trabalhar. Então, esse negócio de ter tempo de descanso aqui é muito, muito difícil. E eu acho que até como equipe, mais ainda, porque você é a sua própria chefe, né? Então, se você já tem autocobrança, você vai cobrar mais ainda, né? Sim. Então, essa questão da cobrança afeta muita coisa, afeta, né, a produtividade, afeta a criatividade também, assim, eu tô sentindo super na pele agora, isso. Hoje a gente tem nas equipes, eu até coloquei um dado esses tempos aí, que mais de 50% dos empreendedores no Brasil são equipes. São pessoas que abrem empresa de um funcionário só. E aí tem 2 tipos de equipes. Tem o solo empreendedor e o side empreendedor. O solo empreendedor é a equipe que decide viver do próprio negócio e ela dedica 100% do tempo de trabalho dela para aquilo, né? Ou seja, ela está empreendendo ali na raça, larga tudo e vai empreender. Mas tem o side empreendedor, que é o nosso caso, que é quando você tem uma fonte de renda, você tem um trabalho formal e empreende como segunda jornada, né? Uma segunda jornada de trabalho.
E eu acho que é um número muito grande de side empreendedores, assim, né? Tem um grande número de equipes que fazem essa transição, né, de carreira. Ah, eu quero ter meu próprio negócio, mas eu sei que eu não tenho condições de largar tudo, chutar o balde e mergulhar no meu negócio. E aí, para os sites empreendedores como a gente, é ainda mais louco isso, é muito mais difícil, porque você tem que conciliar várias jornadas, né? E para uma mulher não são só duas jornadas, são muitas jornadas. A gente tem outras coisas para dar conta que a sociedade nos cobra, né? A gente tem que dar conta de várias coisas nossas, assim. É, e aí, quando você é site empreendedor, ou seja, você tem seu trabalho formal, tem o seu empreendedorismo nas horas extras, claro que você tem que dedicar um tempo extra para o seu descanso, assim, sabe? Isso é meio difícil, só que a gente tem que colocar um prazo para isso. Eu estou já há muitos anos nessa batida, assim, nunca tive coragem de sair dos meus trabalhos formais para empreender, mas eu sei que eu já estou chegando no meu limite. A gente tem que ter uma coisa que eu falei também na live da Louca do Marketing, é que ser equipe envolve ter muito autoconhecimento sobre os seus limites, né? Muita organização. A Gislaine está falando, né? Exige uma organização muito maior do tempo. Não é sustentável viver trabalhando aos fins de semana. Viver trabalhando 14 horas por dia. Uma coisa que a gente tem que fazer hoje é definir um objetivo. Olha, eu quero sair do meu trabalho até tal mês. E aí a gente, tudo bem, quando você tem um prazo, quando você tem uma meta, quando você tem um objetivo, tudo bem você dedicar força total para aquilo. Agora, isso não pode ser uma constante. Eu vivi muitos anos nessa constante, sendo side empreendedora nos fins de semana e não tirando um fim de semana para descansar. Teve uma época que eu era fotógrafa e fotógrafa profissional, né? E os eventos são os fins de semana, então eu trabalhava o dia inteiro, a semana inteira, e nos fins de semana eu fotografava o fim de semana todo, e à noite, nos dias normais, eu editava as fotos, montava álbuns e tal. Isso não foi sustentável. Chegou uma época que a minha saúde pediu arrego, principalmente a minha saúde mental, porque eu estava com muita responsabilidade, muita coisa para lidar. E aí eu tive que parar por força do universo, assim, pelas forças da saúde, não por escolha. Eu tive que ficar afastada, entrei em depressão e fiquei um tempo afastada. Fiquei, sei lá, quase 2 meses sem poder trabalhar para cuidar da minha saúde mental. Então, se a gente não cria esse tempo, se a gente não entende os nossos limites, o corpo vai pedir socorro um dia, né? Então, é melhor a gente colocar esses próprios limites. Então, sobre essa coisa de ser side empreendedor, igual eu e você, a gente tem que colocar um prazo, né, para algumas coisas. E colocar esses limites, porque senão a gente não aguenta. Não, com certeza. Aí já entra também na questão financeira também, que a partir do momento que a gente coloca um prazo também, fica até mais fácil da gente saber, né, tipo, ir formando, né, a nossa reserva de emergência, né? Tipo, se eu quero sair, sei lá, em abril do ano que vem do meu emprego, então eu sei que eu tenho que formar minha reserva até abril do ano que vem, né? Mas é muito louco isso, porque, assim, eu percebo que eu tenho uma contradição na minha cabeça, assim, eu tenho os meus objetivos tudo bonitinho, tenho um propósito, né, para eu estar investindo todo o meu dinheiro, tenho a minha reserva e tudo mais, mas bate uma... Por isso que eu falo que é tudo uma questão, não é de conhecimento, é uma questão de comportamento, uma questão emocional. Que tipo, eu sei que eu tenho uma reserva para talvez uns 7 meses sem trabalhar, mas eu fico com medo de passar esses 7 meses e o negócio, eu largar meu emprego e depois de 7 meses o negócio não engrenar, assim, eu não consegui gerar uma renda constante, fixa desse projeto aqui. Então aí eu fico paralisada e meio que adiando também, tipo, acabo não colocando um prazo, assim, tipo, vamos juntando dinheiro aí. Eu queria até falar um pouco sobre isso para as equipes, que eu estava até batendo um papo nos meus stories. É isso que a Carol falou, assim, eu não tenho filtros em relação às minhas angústias. Eu acho que
Eu estudo marketing, trabalho com marketing, e no marketing tem muito a ver, o marketing fala muito sobre a gente ter posicionamento, né? Manter lá uma postura e tal. Mas o meu posicionamento é ser livre para falar das minhas questões internas. Eu acho que eu ajudo muito mais do que mostrando uma personagem ideal do que as pessoas deveriam ser, mas que na prática eu não vivo. E uma das coisas que eu estava falando é sobre esse medo que a gente tem de agir. Sim. Na verdade, eu acho que as empreendedoras que estão aqui, as pessoas que estão aí sonhando em mudar de carreira, né, em às vezes viver do próprio negócio, já bateu uma revolta de você ver a pessoa do mesmo nicho que o seu, que trabalha com alguma coisa que você também trabalha, mas você vê a pessoa ganhando dinheiro, sabendo muito menos que você, entregando um serviço muito pior que o seu, você fica revoltado e fala assim, gente, como é que a pessoa está ganhando dinheiro com isso? A resposta é simples, essa pessoa escolheu agir. Essa pessoa não teve medo de agir e mostrar para o mundo que ela sabia, mesmo que esse saber seja menor do que o seu. Só que a gente está aqui sabendo coisa pra caramba, com experiência pra caramba e parada esperando o momento certo. Uma coisa que eu teria feito no início assim, da minha carreira, eu teria agido muito mais, eu teria colocado muito mais meu serviço na rua e ficado com muito menos medo. É isso que a Gislaine está falando. Eu teria muito mais ousadia, eu ficaria com menos medo dessas questões que às vezes nos prendem, né? Às vezes a gente tá preso num quadrado, num universo tão pequeno, sonhando tão pequeno, pensando tão pequeno, achando que é um trabalho que nos define, achando que é uma falsa estabilidade financeira de um emprego nos define, e coisas maiores e maravilhosas poderiam estar acontecendo. Então, enquanto a gente está só revoltado porque o colega está ganhando dinheiro sabendo menos que você e você não, a gente vai ficar só revoltado e parado, sem fazer nada. Essa revolta tem que ser em relação à nossa própria vida, à nossa própria condição. Sim. Olha, eu não estou levando a vida que eu queria, eu sei que eu posso fazer muito mais. Então, às vezes, vai muito de arriscar. Só que é uma coisa de arriscar de forma consciente, né? Isso que você falou, e que eu até coloquei num post sobre isso hoje, que eu sempre adotei na minha vida, é ter uma reserva de emergência. Eu nunca trabalhei de CLT, nunca, desde os 18 anos. Eu estou com 26 agora e eu nunca trabalhei de CLT. Então, eu nunca tive FGTS seguro-desemprego e eu precisei criar o meu próprio seguro-desemprego. Então, eu sempre tentei poupar 5 meses de contas pagas para, se o negócio ficasse feio, nesse tempo eu não conseguisse nada para fazer, eu ter como pagar minhas contas e me sustentar. Só que eu sempre tive essa reserva e eu nunca parei. Eu engatei um trabalho no outro. Eu estava insatisfeita com o trabalho e aí eu tive a oportunidade de sair dele no início do ano passado. E eu falei, não, agora eu vou pegar essa reserva de emergência e vou empreender. E aí comecei a empreender. Foi quando eu comecei a trabalhar com social media, né? Cuidar de redes sociais para as pessoas. Tive resultados incríveis, mas com menos de um mês surgiu uma oportunidade de um trabalho fixo. Tô lá eu enfiando a cabeça de novo, com medo. Né? Eu estava começando a dar certo, começando a engatinhar e viver só do meu próprio negócio. Aí falei, não, mas essa oportunidade aqui, nossa, eu vou poder aprender muito e vou ter meu salário fixo por mês. E fui lá para a parada de novo. Aprendi muito desse trabalho, mas já passou da hora também de eu sair dele. Então, esse medo que nos paralisa, ele é muito preocupante. Porque enquanto a gente ficar paralisado pelo medo, a gente não vai viver a vida que a gente quer. Eu acho que tem muito isso em ser eu que sai de empreendedora, né? Essa pessoa que leva 2 jornadas. É entender o momento de parar. Eu já acho que eu passei do meu momento de ficar nessa vida dupla. E a gente tem que se libertar um pouco desse medo. Não, eu também. Eu ia falar alguma coisa sobre isso, mas fugiu. Vou lembrar. Não tá vindo. A cabeça não tá boa hoje, mas eu vou lembrar. Não, na verdade eu fiquei curiosa, porque você falou que nunca foi CLT. Você sempre foi freelancer, então? PJ? Não, a minha vida Como é que funciona? Eu tive umas oportunidades um pouco diferentes, assim. Aos 18 anos eu consegui uma oportunidade de trabalhar num cargo público. Só que hoje no serviço público, o serviço público e o privado são 2 mundos diferentes, né?
No serviço público, às vezes a gente acha que você precisa de um concurso para passar, mas tem um outro tipo de modalidade de trabalho que é cargo comissionado, que você Uhum. trabalha numa função administrativa, mas você não precisa de um concurso. Então eu consegui uma oportunidade assim com 18 anos. E aí eu fiquei por 6 anos trabalhando assim, né, indo de um cargo para o outro, a partir das minhas habilidades, né, e das coisas que eu fui, das competências que eu fui tendo ao longo do tempo. Uhum. Só que nesse tipo de serviço, né, de cargo comissionado de serviço público, você não tem FGTS, não tem seguro-desemprego, você contribui para o INSS, mas na hora que alguém quiser te mandar embora, se o gestor quiser te mandar embora, você sai com a mão na frente e outra atrás. Então eu já entrei sabendo disso, assim, né? Eu permaneci por muito tempo por causa que eu aprendi como fazer e agarrei aquela oportunidade e fui crescendo, né, dentro do serviço público. Mas envolve outras questões, assim, envolve questões políticas. Se um político não vai com a sua cara e quer mandar você embora, você vai e pronto. E aí, por causa disso, que eu tive que viver com a minha própria reserva. Que eu sabia que se eu fosse mandar eles embora, eu não ia ter muito para onde ir. E aí, depois que eu saí de serviço público, eu, eu fiquei com medo dessa coisa de não pagar INSS, e aí eu virei MEI, me tornei MEI, né? Abri o meu próprio CNPJ, que é uma coisa que eu indico para as equipes, completamente, assim. Eu indico você profissionalizar seu trabalho de alguma forma. Antes de trabalhar no serviço público, né, que eu contribuí no INSS, eu fiquei alguns anos trabalhando como fotógrafa, mas eu era completamente informal. Nesse trabalho como fotógrafa, eu era informal. Eu não sabia nem que existia na época. E aí, depois que eu saí do serviço público, eu fui procurar e tal, e abri meu CNPJ, e hoje eu presto serviço, né, com o CNPJ direitinho, gero nota, contribuo para o INSS, tenho os meus benefícios, né, sendo MEI, a gente tem alguns benefícios importantes, que te tira desse lugar de total informalidade e te coloca, né, com o CNPJ como uma empreendedora aí no mundo. Lembrei. É que eu vi esse comentário da Gislane sobre emprego público e aí eu me lembrei da minha faculdade, né? Que eu me formei em administração, mas como eu fiz uma faculdade pública, o foco deles era a administração pública. Então, eles até botavam muito terror, assim, de certa forma, em você empreender. Inclusive, os professores que eram mais simpatizantes do empreendedorismo, eles até brigaram com os outros professores e saíram do corpo docente do curso e criaram uma faculdade, aquele tecnólogo, né, em empreendedorismo. Então, sabe, mesmo dentro de uma faculdade de administração que teoricamente deveria incentivar todas as formas de administrar uma empresa, né, seja sua Sim. empresa ou de outro, não importa se pública ou privada, né, mas eu entendia, eu achava, né, que eles incentivariam todo tipo de empresa, né, e não, acabou que o foco era mais a administração pública e eles meio que botavam terror em quem queria empreender, assim, falava que que é ruim, que você vai perder dinheiro, é melhor você melhor. Na verdade, eles até emprego privado também eles tinham um certo medo, porque tinha alguns alunos que ficava mais focado no trabalho do que na faculdade. Aí repetia a matéria, enfim. Tinha várias questões. De certa forma, eu até entendia eles, porque eles estavam mais querendo botar terror nesse pessoal que focava muito no trabalho, porque vai que também a pessoa é demitida no trabalho, né? Sem uma faculdade, mesmo que hoje a faculdade não seja assim tão importante, mas no caso da pessoa que está trabalhando no CLT ainda faz diferença, né? E se ela for demitida, vai ser muito mais difícil sem faculdade ela ser recontratada do que com a faculdade, né? Então aí no início eu achava, empreender não é para mim, eu vou ficar aqui, vou estagiar numa empresa privada, que empresa privada também pagava mais do que empresa pública. A empresa pública não chegava nem a um salário mínimo de bolsa, era uma merreca, né? Então, teve uma vez que eu até deixei de estagiar numa empresa pública maneira, porque eu estava olhando só o valor, né, da bolsa de estágio, né? E aí eu fiquei assim, não, acho que minha vida vai ser ficar no escritório de uma empresa privada, né? Eu saí dessa faculdade com essa mentalidade, achei que CLT era para mim, assim, seria
minha carreira seria, até eu me aposentar, eu ficaria no CLT. Eu achava o máximo mesmo quando eu estagiava e tal. Mas aí chegou um momento que eu comecei a me sentir limitada, sabe? Eu sentia que eu não estava, que eu estava deixando a minha criatividade de lado, eu não estava conseguindo ser criativa, eu só estava conseguindo seguir a rotina ali, as atividades que eu tinha que fazer, entregava e pronto, sabe? Eu não conseguia, não, me dá, e aí, tipo, sabe, quando o chefe perguntava, me dá uma ideia aí, uma melhoria de processo, eu travava, eu simplesmente não conseguia ter ideia nenhuma. Assim, eu só conseguia fazer as minhas atividades, a minha rotina que eu tinha que fazer. E aí eu vi que a minha criatividade estava indo embora, que eu estava deixando de lado para poder cumprir lá as minhas 8 horas de trabalho. E, sabe, estava perdendo sentido, assim, eu estava ficando até desanimada de ir trabalhar, assim. Falei, pô, que saco, mais um dia que eu vou ter que fazer isso aqui, que não está agregando nada. Tem algumas atividades que eu acho que não estão agregando nem para a empresa, enfim. Mas já cansei de falar também, enfim. E aí eu falei, não, tem que ter uma outra maneira. Daí eu me lembrei do assunto que eu tinha feito o meu TCC, que foi sobre educação financeira na época. E aí o meu orientador, por incrível que pareça, assim, ele era o professor mais odiado da faculdade, mas ele me ajudou muito, assim. Claro que às vezes ele me deixava na mão, porque a gente sabe que o orientador de faculdade é fogo. E às vezes ele me deixava na mão, mas quando ele me ajudava, nossa, ele abria minha cabeça, assim. E ele até me deu um livro dele sobre finanças comportamentais, que é um assunto, assim, que eu me apaixonei quando eu fiz o TCC. E aí eu falei, pô, não, vou estudar melhor sobre isso. Veio primeiro os investimentos, veio o primeiro interesse em estudar sobre investimento, né? Eu conheci o Tesouro Direto, fui conhecendo as outras coisas, fui conhecendo o pessoal já conhecido, né? A Natália Arcuri, Primo Rico e tal. E aí depois eu falei, depois eu fiquei pensando, pô, mas como é que eu achava, assim? Na verdade, teve uma amiga minha que tá até fazendo aniversário hoje, a Fernanda, mas acho que ela não tá aqui. Mas ela sabe que ela foi fundamental para me dar esse empurrão de eu criar o Carteira. Assim, ela falou, amiga, você explica tão bem sobre finanças, sobre investimentos, você ajuda tanto a gente, porque ela foi tipo minha cobaia, assim, quando eu comecei a criar essa coisa de consultoria e mentoria. Ela foi minha cobaia, assim, não cobrei nada para ajudar ela. E ela até me indicou muitas pessoas depois. E ela falou, amiga, você tinha que criar um perfil sobre isso, que você fala tão bem sobre isso e tal. Aí eu criei no início, mas eu criei assim, achando que ia ser um hobby, né, um projeto paralelo, não estava pensando em ganhar dinheiro com isso. Até porque, como eu falei, eu não tinha mentalidade empreendedora. Eu saí da faculdade achando que CLT era a única fonte de renda, ponto, acabou. Vou bater meu ponto e morreu. Depois, né, saiu do trabalho, é vida pessoal, né? E aí ela que me incentivou, e aí depois de um tempo que foi começando as pessoas procurando, né, atendimento individual e tudo mais. E aí eu comecei a ver, opa, é uma oportunidade, né? Daí eu comecei... Eu queria... não pode terminar. Não, é porque é uma história meio longa, né? Mas eu vou terminar. Daí, beleza, as coisas foram... Uma coisa foi ligando a outra, né? Eu meio que criei despretensiosamente e as pessoas foram procurando depois e tal. E aí eu acho que o ápice também que eu vi que eu estava no caminho certo foi ter pessoas que eu admirava, pessoas e empresas que eu admirava sabendo que eu existia. Aí eu, nossa, me senti a blogueirinha, a influenciadora. Aí aquilo assim foi, eu falei, ai não, então eu tô no caminho certo. Se essas pessoas aqui conhecem meu trabalho e estão me elogiando, então eu tô no caminho certo. Porque se é uma pessoa top, me conhece, então realmente eu devo ter o meu valor, né? Não, com certeza. Eu queria, até pra gente finalizar esse assunto hoje, assim, deixar uma reflexão em relação ao que a gente se propõe a fazer, né? Sobre as crenças limitantes que a gente acumula ao longo da vida. Tudo isso que você falou aí tem a ver com crenças limitantes. Sim. A gente tem várias caixinhas na nossa vida, que são as instituições que a gente passou.
a família, a igreja, a faculdade, o grupo de amigos, o lugar onde você nasceu, as pessoas que você conviveu. Não é querendo te fazer mal, mas as pessoas vão querendo te colocar em algum molde, alguma caixinha que você tem que pensar daquele jeito. Sim. E a gente tem que ser muito inquieto para querer mais, né? A gente tem que ter uma inquietude e perguntar se a vida é só aquilo, né? Ou se a gente pode alcançar alguma coisa além daquilo. Então, dependendo da família onde você nasceu, dos valores que você recebeu, às vezes a gente fica com muito medo mesmo de alcançar outras coisas, porque não sabe que essas outras coisas existem. E igual essa mentalidade, né, de trabalhar o resto da vida para você ter um emprego e tal. É uma coisa muito de valor, né, do tempo que você nasceu, na família que você nasceu, dos lugares que você passou. E aí romper esses valores, essas crenças limitantes é muito difícil. Tem que ter coragem, assim, de falar, não, eu não preciso seguir o mesmo caminho que todo mundo que eu conheço seguiu. E eu acho que tem muito disso, assim, a gente tem que romper, né, um pouco esses ciclos. E isso implica se questionar o tempo todo. Eu sempre me questionei por que eu trabalho tanto para construir o sonho dos outros. É uma coisa que me inquieta sempre em relação a empreender. Poxa, eu tenho os meus sonhos, só que eu estou trabalhando para construir os sonhos dos outros. Os lugares que eu passei, de certa forma, eu estava trabalhando para construir os sonhos dos outros. E isso é uma coisa, é um soco no estômago quando você se dá conta disso. Eu acho que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Que você tá lá vendendo sua força de trabalho, né? O que a gente chama de mais-valia. Você está produzindo muito mais do que o valor que você está recebendo, né? Você está produzindo muito mais, está enriquecendo muito mais as pessoas e pegando uma fatia muito mínima para vender sua força de trabalho. E você constrói o sonho de alguém em detrimento do seu. Então a gente precisa dessa inquietude, assim, muito, muito dessa inquietude para conquistar os nossos sonhos, para sair dessas caixinhas, né? Às vezes os nossos pais tiveram a maior intenção, a maior boa intenção do mundo de nos ensinar, né? De tentar colocar a gente num lugar confortável. Mas nem sempre isso é pra gente, né? Não é por maldade, mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que o pai dela é comerciante, mas que falou com ela que ela nunca deveria ser comerciante, porque a vida de um comerciante, de um empreendedor é muito difícil, que você paga muitos impostos, que você tem muitas questões para lidar e tal. E meio que botou esse medo nela que ela não deveria empreender. Mas quando ela cresceu, ela descobriu que ela só queria fazer aquilo. Aí o tempo que ela se afastou dessa atividade, que ela foi tentar fazer um curso para se encaixar e tal em outra profissão, ela sofreu muito, porque não era aquilo. Só que como é que ela ia silenciar a voz do pai dela, né? Foi o pai dela que falou para ela não empreender, que era difícil, que era aquilo. Então a gente tem essas autoridades, essas figuras de autoridade na vida da gente, que a gente tem que criticar elas também, criticar essas instituições, igual você criticou a sua faculdade, sabe? Quando a gente vai encontrar o nosso lugar no mundo como indivíduo, assim. E por isso que empreender ainda é uma coisa que me impulsiona muito, que eu falo, poxa, se eu consigo, né, se eu ganho esse valor de salário para fazer tudo que eu faço para os outros, eu acho que eu mereço muito mais fazendo para mim mesma, assim, né? Eu acho que eu poderia estar ganhando muito mais. E uma coisa que eu recomendo, você falando aí sobre a sua criação do Carteira Azul, é todo mundo ter um projeto na internet. Hoje a gente rompeu a barreira dos meios de comunicação, porque antes a gente estava aqui só na condição de espectador, né? Sim. Trabalho de comunicação, e antes você só tinha como se comunicar, né? Vendo TV, ouvindo rádio, lendo as revistas. Então só vinha a comunicação do jeito que as grandes empresas e os grandes veículos queriam mandar pra gente, a gente ficava só olhando. Hoje todo mundo é produtor de conteúdo para a internet. Hoje todo mundo pode escolher um canal e falar sobre o que sabe. E isso trouxe uma democratização linda, sabe, para o empreendedorismo, para a educação, para o ensino, porque você tem muita coisa para ensinar, todo mundo que está aqui tem alguma coisa para ensinar, e antes não tinha voz para isso, a internet nos deu essa voz. E então a gente tem todos os canais, todas as redes do mundo aí, sabe, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, newsletter, você tem como escolher um canal e escolher falar o que você sabe para alguém, porque você ajuda o mundo e se ajuda de volta, porque você vai conseguindo medir o quanto você sabe, né? Medindo o seu valor. E eu tô nessa luta aí, para medir o que eu sei,
eu teria começado muito antes, se eu pudesse voltar atrás, a produzir conteúdo para a internet, porque eu ia saber, assim, medir tudo que eu sei. Eu acho que é um pouco disso, isso que eu queria deixar, assim, né, para todo mundo que é o Keep aí, produzir alguma coisa para o mundo, para você entender o seu valor, entender tudo que você sabe, escolher um canal aí para falar, para ensinar alguém, porque você ganha autoestima, né? Você ganha coragem. Poxa, eu sou boa no que eu faço. Porque às vezes no dia a dia trabalhando a gente não percebe o quanto que a gente é boa. E isso que você falou no carteira é o que eu vivo no projeto da equipe também. Quando eu falo sobre alguma coisa, eu falo, poxa, eu sempre soube muito sobre isso. Né? Eu sou muito boa no que eu faço e isso vai nos medindo, assim, fortalecendo nosso valor para nós mesmos. É isso. E também tem a interação, né? Você, tipo, tô falando aí sei lá, eu falo sobre um assunto no story e aí as pessoas, sei lá, começam a se identificar e aí elas começam a interagir no direct também. Então vocês também, né, cria laços com pessoas que se a gente ficasse só na vida offline a gente nem conheceria, né? Por exemplo, a gente mora em cidades, estados diferentes. Se não fosse a internet, a gente nem ia se esbarrar por aí, né? Então, é o que eu acho mais legal na internet, é isso, de você conseguir interagir com pessoas de tudo quanto é canto, assim. E falar do que te transborda, né? Do que te faz feliz. A Gislaine tá interagindo muito aí, Gislaine Coimbra, e ela falou que ela diz eu digo para as minhas filhas, faça o que te faz feliz, dinheiro não é tudo. É muito sobre isso. Sim, e você falou dessa questão que o pai falou para não ser, tem os pais que falam para ser igual a ele, né? Tipo, os pais que são médicos, quer que o filho seja médico também. Ou os pais que são advogados, quer que o filho seja advogado. E às vezes ele não gosta, né? Não é porque os pais fizeram que ele vai querer fazer também. Então também tem esse ponto, né? Enfim, daria horas aqui falando sobre isso. Tá bom, pessoal? Tem alguma pergunta aí que vocês querem deixar? Porque eu sou bem direto ao ponto. Se não, pra mim, super valeu esse papo. Não sei se você gostou, Carol, mas eu acho super legal essas trocas. Também. Eu gosto... Vocês sabem que eu não sou muito boa de roteiro, né? Eu gosto mesmo de bate-papo, né? Então, papiar. E eu tava precisando... E eu tava precisando muito falar sobre isso, principalmente com você que acho que é a pessoa que mais fala abertamente sobre isso, e eu acho que a gente precisa de mais pessoas sendo abertas, porque é o que a gente falou, a vida não é perfeita, né? Enfim, tem a pergunta aqui da Carol. Olha, Carol, minha amiga, maravilhosa. Muito boa a pergunta. Olha, eu gosto muito do Dan Ariely. Eu li um livro dele. Vou até anotar também, que eu tô precisando. E a Vera Rita, né, que também acabei de fazer o curso online dela. E ela que tem mais trabalhos científicos, né, não só sobre educação financeira, na verdade o foco dela é psicologia econômica, então é comportamento do investidor e tal, essa parte comportamental voltada a dinheiro. A Vera Rita é o maior exemplo aqui no Brasil e ela tem vários livros e artigos, aí vai ajudar bastante. Porque eu acho que o que é mais difícil no TCC é você encontrar trabalhos científicos, né? Pelo menos na minha faculdade os professores eram muito chatos, você tem que botar, né? Eles não gostavam muito de livro, não, tinha que ser artigo. Então, eu penei muito assim, com isso. E aí, peraí, só ver se eu anotei certinho. Dom Ariely Vera Rita? Dan Ariely. Ele é americano, Dan Ariely. E a Vera Rita de Melo Ferreira. Mas se você botar só Vera Rita, você vai achar, porque ela é super famosa. Anotou aí, Carol? Arrasou. Tem outra pergunta também ali da Stephanie, que é para você. Que é para nós duas, né? O que você acha? Vocês acham que só dá para atingir a liberdade financeira empreendendo? Fala aí, Carol, expert. A maioria das pessoas fala que sim, né? Na verdade, dizem que empreender faz você alcançar a liberdade financeira mais rápido. Não é que seja a única forma, mas dizem que é a forma mais rápida. Que realmente pode, né? Dependendo, principalmente se você for eu Keep,
os seus custos vão ser praticamente os seus custos pessoais, e a não ser que você tenha um negócio físico também, né? Aí são mais custos. Mas quando você equipe, quase todo o seu faturamento vai para você mesma. Quase seu Prolabore vai quase todo. Ai, foi o aplicativo aqui. Né? Tipo, quando você empreende sozinha, quase todo o seu faturamento, quase toda a sua receita, na verdade, vai para você. Então, você acaba, digamos assim, enriquecendo mais rápido, né? Claro, se você também tem uma constância de renda entrando também. Mas é possível de outras formas também. Eu conheço gente que, mesmo no CLT, conseguiu ter sua liberdade financeira. Mas também depende muito também de quanto você guarda por mês e por quanto tempo. E, claro, quanto mais cedo você começar também a guardar dinheiro, também vai acelerar, né, esse processo da liberdade financeira. Mas empreender não é a única maneira, só é a maneira mais rápida, né, digamos assim. E Stephanie, eu acho assim, de uma forma simples, como é que eu penso? Para você ter um saldo positivo de renda, você tem que ter mais renda entrando, mais entradas do que saídas. Sim. Então, infelizmente, os salários que eu tive até hoje só dão para pagar minhas contas. Então, o único jeito que eu tenho de ter esse saldo positivo é empreendendo. Isso aqui são várias fontes de renda, assim, né? Que a gente pode ter. Tem um cara, esqueci o nome dele, talvez você lembre, Carol, que ele é muito famoso e ele fala que cada pessoa tinha que ter pelo menos 5 fontes de renda. Eu não tenho 5 fontes de renda, não, mas esqueci o nome dele. Henry, alguma coisa. Em inglês? Então não sei quem. É em inglês. Ele fala sobre isso, um pouco sobre a gente ter mais de um ovo, né, na cesta, que a gente precisa ter vários lugares assim para a gente ter renda e não se prender a um só. Então, hoje a gente fala de empreendedorismo, que parece, né, que se leva a entender que é essa coisa mais séria, né, de criar um negócio. Mas você pode ter fontes de rendas extras que não seja necessariamente criar um negócio super estruturado. Eu já vendi coisa pra caramba, sempre foi meio muambeira, assim, de vender tudo quanto é tipo de coisa. De onde tiver condições de estar tendo uma renda ali, eu dou um jeito de captar outras entradas para eu, né, não ficar só dependente de pagar minhas contas. Então, sempre vendi várias coisas. Minha mãe ganha um salário mínimo como faxineira do supermercado. E tudo que ela tem oportunidade de vender, ela tá vendendo. Hoje ela tá vendendo máscara aí na pandemia e tá conseguindo a renda extra dela, que ela poupa aquela renda ali. Então, acho que tem muito a ver também. A gente chama tudo de empreendedorismo hoje, mas às vezes pode ser só uma renda extra também. Não depender só de uma fonte, né? Porque, por exemplo, agora a gente está vendo... pode secar. Porque a gente está vendo de uns tempos para cá, até antes da pandemia, né? Principalmente a galera que era funcionário público, né? Achava, não, sou funcionário público, beleza, tenho estabilidade. Mas começou o momento de várias prefeituras, governo do estado, começar a atrasar salário. Ficou, tipo, às vezes até meses sem pagar. Aí a galera ficou maluca. Então, por isso que não dá para depender também só do seu salário. É o que você falou, renda extra também, sempre que possível, é muito bom, porque a gente não sabe porque a gente mesmo. tem duas opções com a renda extra. Às vezes você tem a renda extra só pela renda extra, para você ganhar um pouquinho a mais. Sim. Mas essa renda extra também pode virar alguma empresa, pode virar empreendedorismo. Então são duas coisas diferentes. Se você não quer empreender, você pode pegar só alguma coisa para você ter uma renda a mais. Mas pode ser que dessa renda seja alguma coisa que te dá tanto prazer que isso vire seu negócio principal, vire sua fonte de renda principal. Então, eu sempre tive isso, assim, eu recomendo. Eu sei que é difícil, mas, assim, eu sempre fui meio muambeira mesmo de vender várias coisas e poder ir agregando as coisas. A Planeje.co perguntou se a gente faz reunião sendo equipe. Eu tenho reuniões diárias com a minha equipe. Eu escrevo bastante, sabe? Coisas que eu preciso fazer. Então, meio que vira uma reunião de equipe mesmo. Eu penso assim, poxa, eu tô assim esse mês. Eu quero chegar a tal lugar. Eu acho que eu tenho que melhorar nisso. Eu acho que eu tenho que melhorar naquilo. Eu acho que isso é uma reunião, assim. É meio que uma autoanálise, né?
como é que eu tô levando o meu negócio, como é que eu tô levando as minhas coisas, o que que deu errado no mês passado, o que que pode dar melhor, dar mais certo esse mês e tal. Acho que isso é meio que uma reunião de equipe. Aí eu tenho uma frase que eu falo assim, que eu sou minha própria chefe. Então, se as pessoas me verem falando sozinha, Sozinha. não é pra achar que eu sou doida, não. Eu tô em reunião. É, Meu namorado verdade. morre de rir. Às vezes eu tô aqui falando sozinho porque eu tô pensando algo comigo mesma. Eu mesmo me perguntando, eu mesmo me respondendo as minhas dúvidas. É. Acho que tem um pouco disso. Acho que se reúne sim. Não sei, Carol. Você se Eu reúne, nem Carol, com tinha você mesmo? parado para pensar assim, porque eu sou mais do. Eu deixo aqui do meu lado, eu deixo um calendário, eu tenho um calendário de mesa e tenho os post-its também. E o Trello, que eu também amo o Trello também para eu lembrar das coisas. E aí, quando eu lembro, tenho que fazer isso aqui. Aí eu vou, normalmente eu gosto de botar no post-it primeiro as tarefinhas, e aí eu colo no notebook que eu uso para meu notebook pessoal, né? Que eu tenho dois, do trabalho e o meu. E aí eu vou lá e colo o post-it, que aí quando a próxima vez que eu abrir o computador, eu já sei que eu tenho que fazer isso, 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 né? Mas não reunião, assim, eu sou muito. Eita, travou ela aqui. Eu Travou, caí voltou. aqui. Deixa eu abrir de novo aqui para ver se é minha. Porque eu fechei a porta, às vezes pode ser isso. Não, mas é isso que eu tava falando. Eu não sou muito assim de reunião, assim. Eu sou muito de, peraí, eu acho que eu tenho que fazer isso aqui. Aí eu anoto o que eu tenho que fazer, e aí quando eu parar para me dedicar a isso, eu vou lá e faço, assim. A reunião Legal. realmente é uma boa ideia. Eu não tinha parado para pensar nisso. Tira um tempinho, vai valer a pena. Então é isso. Acho que já tá dando nossa hora já, né? Falamos pra caramba. Não, mas foi muito bom. Gente, quem me seguir aqui e não conhecia a Equipe, não deixa de seguir. Só clicar aqui em cima, deve estar aparecendo a roupa dela. Aí vocês já caem lá no perfil dela e seguem. Dri, queria te agradecer, porque você sabe que já estamos meses tentando fazer essa live aqui. Finalmente a gente conseguiu conciliar aqui. E eu estou muito feliz por você Sim. ter topado aqui, ter participado hoje. Foi muito, muito, muito legal. Imagina, foi um prazer todo meu, Carol. Você tá comigo aqui desde o início da equipe e agradeço muito aí a disponibilidade também, o convite. Obrigado, pessoal aí que já segue Carteira Azul, que acompanha essa live numa quinta-feira de feriado. Espero que a gente tenha contribuído com alguma coisa, ficado alguma coisa legal aí nesse papo, Isso aí. tá bom? Beijão, gente. Muito obrigada para todo mundo que ficou aqui até agora. Beijo pra vocês. Beijo.